Pratt Whitney é uma companhia dos Estados Unidos criada em 1925 por Frederick Rentschler. Atualmente é uma subsidiária da RT Hicks Corporation, anteriormente conhecida como Raytheon Technologies. Sua atividade principal é a produção de motores para aeronaves. A empresa se destacou no setor de aviação ao desenvolver o primeiro motor equipado com sistema de resfriamento a ar. Entre os motores produzidos pela empresa destaca-se o PT-6, um modelo turbo-hélice amplamente empregado em aviões executivos de diferentes fabricantes. No conteúdo de hoje, exploraremos 5 curiosidades sobre a Pratt & Whitney, destacando o mais avançado motor de aeronave já desenvolvido pela empresa. Essa inovação está prestes a chegar e promete transformar o setor de aviação. Número 1. Sustentabilidade e eficiência. Quanto mais avançado e eficiente for um motor, maior será seu apelo para os fabricantes de aeronaves. A Pratt & Whitney compreende bem essa realidade e estabeleceu um padrão elevado com um motor projetado para atender a diversos critérios, incluindo desempenho, sustentabilidade e eficiência. Trata-se de uma inovação que promete transformar a aviação comercial e desafiar os concorrentes. O desenvolvimento desse motor demandou 2 décadas e um investimento de 10 bilhões de dólares. Mas o que torna esse motor tão especial? E ele será capaz de revolucionar a indústria aeronáutica. Continue acompanhando. Estamos falando do turbofan com engrenagens da Pratt & Whitney, conhecido como GTF, uma linha de motores de alto índice de desvio. Essa tecnologia é fruto de um programa iniciado em 2008, tendo o modelo PW1200G como um dos destaques. Com empuxo variando de 14.000 a 33.000 libras, esses motores são projetados para aeronaves de corredor único, como a família Airbus A320neo, o Airbus A220 e o Embraer E2, o que distingue o turbofan com engrenagens do motor turbo tradicional? A principal diferença está na maneira como os componentes internos do motor estão conectados. Nos motores tradicionais, todos os componentes são ligados por um único eixo, o que exige que operem na mesma velocidade. Já a Pratt & Whitney desenvolveu uma solução inovadora para eliminar essa limitação. No turbofan com engrenagens, uma caixa de engrenagens é instalada entre o ventilador e o núcleo de baixa pressão. Essa configuração permite que cada parte do motor funcione de forma independente, em sua velocidade ideal. No turbofan com engrenagens, o grande ventilador frontal gira em uma velocidade mais lenta, maximizando a eficiência na captação de ar, enquanto o núcleo do motor, composto pelo compressor e pela turbina, opera a uma velocidade mais alta, otimizando a geração de empuxo. Em termos práticos, a ideia é utilizar uma redução de velocidade de 3 para 1 no eixo que conecta o ventilador frontal aos compressores e turbinas traseiros. Isso permite que cada componente trabalhe em sua velocidade mais eficiente. Essa inovação tem demonstrado resultados claros. Por exemplo, um Airbus A320 equipado com motores turbofan com engrenagens consome até 20% menos combustível em comparação com versões que utilizam motores das gerações anteriores. Número 2. Relação potência-peso. Fundada há quase um século, a Pratt & Whitney é reconhecida por sua história repleta de avanços tecnológicos, importantes contribuições para a aviação mundial e pela superação de desafios que colocaram à prova a tecnologia de sua época. Ao longo desse período, a empresa enfrentou diferentes fases e hoje seus motores estão presentes em praticamente todos os setores da indústria aeroespacial. Conforme já mencionamos, em 1925, Frederick B. Rentschler, um pioneiro no desenvolvimento de motores radiais refrigerados a ar, fundou a Pratt & Whitney. Essa inovação permitiu uma relação potência-peso revolucionária, eliminando grande parte do pesado e complexo sistema de refrigeração líquida.
primeiro motor da empresa, o R-1340 Wasp, transformou a aviação militar e comercial, sendo amplamente utilizado em aeronaves como o T-6 Texan e o helicóptero Sikorsky H-19. Em 1928, foi estabelecida sua divisão canadense, que se destacou por criar diversos projetos de grande relevância. Nos anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial, além do revolucionário motor radial de 9 cilindros R-1340 Wasp, com potência de 420 pi, foram criados outros modelos notáveis. Entre eles estavam o R-1830 Twin Wasp, com uma configuração de 14 cilindros dispostos em 2 fileiras, capaz de gerar entre 800 e 1.200 HP. O R-1690 Hornet, com 9 cilindros e 525 kpp. O R-2800 Double Wasp, que alcançava 1.200 HP. Essa linha de motores foi amplamente utilizada nas décadas de 1930 e 1940, impulsionando diversos modelos de aeronaves, como o Douglas DC-3, o Consolidated B-24 Liberator, o Boeing P-26 Peashooter, o North American P-47 Thunderbolt e outros. Por volta de 1945, a Pratt & Whitney havia produzido mais de 300 mil motores durante a guerra. No entanto, já se observavam indícios de que a tecnologia disponível estava alcançando seus limites. A busca por maior potência resultava em motores maiores, mais complexos e com menor confiabilidade. Número 3. Redução de dióxido de carbono. Uma aeronave equipada com motor turbofan, com engrenagens, pode economizar até 25% de combustível e reduzir as emissões de dióxido de carbono em 25% por assento. Esse tipo de motor também contribuiu para uma economia de 1,7 bilhão de galões de combustível e uma diminuição impressionante de 17 milhões de toneladas métricas em emissões de carbono. Para ilustrar esse impacto, é possível comparar o A320 com seu concorrente, o 737. O A320neo consome aproximadamente 9,9 libras de combustível por milha, um número notável, enquanto o 737 pode queimar entre 10,1 e 13,6 libras, dependendo da variante. Isso coloca o turbofan com engrenagens como uma opção ainda mais competitiva no setor. A Pratt & Whitney também realizou com êxito testes de uma atualização do motor usando combustível de aviação 100% sustentável. Essa melhoria, chamada de vantagem do turbofan com engrenagens, promete otimizar ainda mais o desempenho e a sustentabilidade do motor. Segundo Graham Webb, diretor de sustentabilidade da Pratt & Whitney, operar com combustível de aviação 100% sustentável é fundamental para o compromisso da indústria em alcançar as emissões líquidas zero de carbono até 2050. E o sucesso desses testes nos aproxima dessa meta. As companhias aéreas ficarão satisfeitas em saber que o uso de combustível de aviação totalmente sustentável não exigirá modificações nos motores, o que torna a transição para esse tipo de combustível mais econômica. Além disso, os passageiros também se beneficiarão de uma experiência melhor a bordo. As aeronaves equipadas com motores turbofan com engrenagens são ideais para atender a essa demanda, oferecendo uma redução de 75% no ruído. Esses motores são uma excelente opção para companhias que operam frotas de aviões de corredor único, proporcionando uma viagem mais agradável para os passageiros ao longo dos anos. As aeronaves AISL são projetadas para percorrer distâncias menores, geralmente até 5 horas, devido ao seu consumo de combustível, que limita a autonomia de voo. Número 4. Crise.
A fabricante de motores americana Pratt & Whitney está enfrentando uma grande crise, com diversas críticas e ações legais devido a falhas nos motores que têm deixado vários aviões fora de operação. A mais recente crítica veio da Air Baltic, que anunciou a necessidade de alugar mais 8 aeronaves de outras companhias para compensar a falta de seus Airbus. Há 220 que estão inoperantes devido à escassez de peças de reposição para os motores. O problema não é a ausência de motores, mas sim a falta de motores funcionais e das peças necessárias para mantê-los em operação. Isso tem afetado particularmente a família PW1000G, responsável pelos motores dos jatos Airbus A220, A320neo e Embraer E2. Esses 3 modelos de aeronaves representam uma parte significativa das novas encomendas de aviões no mercado atual e são responsáveis por transportar a maior parte dos passageiros, pois realizam voos domésticos e regionais. Embora o A320neo ofereça a opção de um motor concorrente, o CFM LEAP, tanto o A220 quanto o E2, não possuem essa alternativa, o que tem gerado diversos problemas para alguns operadores. A KLM Cityhopper da Holanda possui atualmente 6 aeronaves E100 e 95 E2 estacionadas em Amsterdã, devido à escassez de motores e peças para a manutenção dos motores. A companhia aérea indiana Indigo informou que 37 aviões dos modelos A320neo e A321neo estão fora de operação pelo mesmo motivo. Por sua vez, a Go First, sua concorrente, tem quase metade de sua frota inoperante devido a falhas nos motores PW e revelou planos de processar o fabricante do motor, uma ação que pode ser acompanhada por Turkish Airlines, Spirit Airlines, Air Tanzania e Air Senegal. No Brasil, as companhias aéreas que utilizam motores PW1000 são a Azul, com o E195 E2, e a Latam, com o A320neo. No entanto, os lotes com defeito não foram instalados nos aviões que operam no país. Por outro lado, a P&W afirma que a situação deve começar a se estabilizar até metade do ano e que a empresa também tem enfrentado dificuldades devido a problemas na cadeia global de suprimentos. Número 5. Tecnologia de motor. Com o turbofan de engrenagens, uma mudança significativa está prestes a ocorrer, pois o consumo de combustível será consideravelmente reduzido. Isso abre a possibilidade de as companhias aéreas utilizarem aeronaves de corredor único equipadas com esse tipo de motor para voos transatlânticos, algo que anteriormente era restrito a aeronaves maiores que consumiam até 20% mais combustível. A Pratt & Whitney confirmou essa viabilidade após enviar uma equipe de funcionários de Connecticut para a França, a bordo de um Airbus A320neo. O voo, com duração de quase 8 horas e uma velocidade média de 500 milhas por hora, demonstrou que o turbofan com engrenagens está pronto para transformar a dinâmica dos voos transatlânticos. Companhias aéreas como JetBlue e Hawaiian Airlines já iniciaram esses voos, e espera-se que, com o tempo, outras sigam o exemplo, aproveitando as inúmeras vantagens oferecidas por essa tecnologia de motor. O setor de aviação parece estar cada vez mais inclinado a adotar essa tecnologia. Isso fica evidente em diversos shows aéreos recentes, onde clientes fizeram pedidos para os turbofans com engrenagens. Um exemplo notável ocorreu no Singapore Air Show, onde a empresa firmou acordos com a Cebu Pacific Air, JetSmart e Vietjet Air. Além disso, foi estabelecido um contrato comercial com a JetSmart para um pacote de suporte, o que fez com que a Pratt & Whitney se tornasse a principal responsável pela inspeção dos motores turbofan com engrenagens na companhia aérea.